Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do DesconstruCast, o podcast desenhado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do nosso podcast, sou médico, cirurgião geral formado pelo IANSP e um dos fundadores aqui do Além da Medicina. Estou aqui hoje com a nossa co-host, a maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha choinha, que é a co-host aqui do nosso podcast. Livre, espontânea pressão. Livre, a espontânea descrição pressão. aqui. Vocês estão vendo como eu fui bem apresentada hoje, né? Você viu, né, Silvio? Sem pressão. Sem pressão. E a gente tem o prazer de receber para o nosso primeiro episódio o nosso Dr. Silvio Póvoa, médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, fez clínica na USP Ribeirão, cardiologia no Dante Pazanese e fellow de cardiologia do esporte na mesma instituição. Que prazer aqui ter você, Silvio. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me convidar para fazer parte dessa ideia super bacana e espero que a gente bata um papo super massa e a gente consiga agregar. E eu, com certeza, vou aprender muita coisa com vocês hoje, porque eu já aprendo. Ah, com certeza. A gente também. Aí você viu, né, Silvio, que você se formou na USP. É uma instituição nova aqui no Brasil. A gente vai ter uma crise Universidade de identidade. Experience, né? É isso. E bom, pessoal, pra gente abrir esse nosso podcast, o nosso primeiro episódio, a gente hoje veio para discutir um tema que assombra 11 em cada 10 estudantes de medicina e médicos recém-formados, que é justamente a escolha da especialidade. Então hoje aqui, cada um de nós vai contar um pouco da nossa história, de como a gente chegou na nossa especialidade, do que a gente fez de certo, do que a gente fez de errado, dos caminhos que a gente percorreu para chegar até aqui. E eu espero que essas histórias, que essas ideias, esses insights te ajudem na escolha da sua, tá bom? Então vamos começar aqui com o Silvio. Silvio, desde sempre você pensou na cardiologia? Já era um sonho ali na faculdade ou foi um ajuste de rota aí que você fez no meio do caminho? Acho que, sinceramente, não. Na verdade, eu nem sabia que eu queria ser médico até o terceiro colegial, sabe? Eu vou meio que descobrindo as coisas durante o tempo. E aí, durante a faculdade, eu jurava que eu ia fazer cirurgia, né? Até que eu vi que minha habilidade manual não era uma coisa das mais brilhantes, né? Aí eu falei, talvez não seja isso aqui pra mim. E eu era da turma mais da fosforilação. Eu ficava pensando demais, diagnóstico diferencial e tudo, né? Clínico, completamente clínico. Aí você começava a pensar que eu gostava de olhar o potássio, né? Como é que corrige. Aí você começava a ficar nessas ideias assim. Mas eu nunca tive essa contemplação e, sinceramente, eu não me preocupava. Eu acho que durante uma parte da faculdade eu tinha muita preocupação com a atlética, que é o lugar que a gente ia ficar na intermédia. Você jogava no quê lá? Eu nadava, fui da natação. Fui presidente da Atlética 2 anos e tudo. Depois a gente pode falar até um pouquinho sobre isso. Com certeza. Contemplar essa ideia do que fazer, né? E foi uma coisa que veio depois, no final. E não foi fácil, assim. Na hora que eu comecei a contemplar, eu falei, nossa, é muita coisa pra eu pensar. Porque eu meio que não sabia a especialidade que tinha de residência, assim, no começo, não. Então, pra ser sincero, eu acho que o internato foi talvez o momento que eu parei pra começar a pensar sobre isso, assim, né? E é legal que o internato é um momento que a gente consegue meio que experimentar, né? Sentir o gosto. Sempre parece um rodízio do restaurante que é a medicina, né? Exatamente, é a coisa mais importante, eu acho, o momento mais importante pra gente ter contato com todas as especialidades. E muitos estudantes vêm até ansiosos ali. Bernardo, eu tô no terceiro ano e ainda não decidi minha especialidade. Tá tudo bem. Ainda bem, que né? bom, Que bom que você ainda não Exato. decidiu, porque você ainda não viveu ainda a medicina. Então, Sim. é muito cedo para tomar essa decisão. A Gabi, eu acho que teve uma história parecida com você, Silvia. Ela transitou também por diferentes especialidades, né? Mas no meu caso, eu acabei passando literalmente por todas as especialidades. Então, assim, eu fui desde pediatria, que foi o que eu fiz, até ortopedia. Então, eu não sabia o que eu queria, da mesma maneira que você. Também era atleticana, também queria saber em que colocação do intermédio a gente ia ficar. E eu fui passando mesmo, entrando em liga, experimentando todas as especialidades para poder saber o que eu não queria. Então, eu passei pela cardio, passei por tudo, até chegar, assim, no meu último ano. Acho que faltavam 3 meses pra prova. Eu já sabia, no fundo, que eu queria pediatria, mas eu tava lá ainda indecisa, né? Mas se eu gosto disso, eu também gosto daquilo. E uma coisa até que eu ia comentar é que toda vez que você se dedica a conhecer mais alguma especialidade, você acaba gostando dela. Você acha que isso é verdade? Aconteceu com você? Eu acho que no começo a gente tende a até não gostar de alguma coisa por causa do desconhecido, né? Isso, exato. Principalmente especialidades mais complexas. E
isso é até uma coisa pra gente pensar, pra gente sempre na hora que for decidir a primeira residência, eu acho que o pensamento principal pra gente ter é de qual especialidade básica eu gosto. Então não é, eu gosto de reumato. Calma, assim, vamos um pouquinho devagar. Você gosta de clínica, talvez, né? Isso. Porque o desconhecido ele é assustador. E depois, às vezes, que você faz clínica, por exemplo, às vezes você vê que você gosta de uma coisa diferente, de hemato, que você não pensaria em gostar. Ou, às vezes, dentro da cirurgia, você pensa, não, eu vou fazer cirurgia porque eu quero fazer plástica. E no fundo, você se apaixona por coloprocto, que era, às vezes, complexo para você na faculdade, e por isso te afastava, mas o seu ganho de conhecimento te deixa mais próximo A sua disso, né? vivência, né? Porque medicina é complexo, medicina não é fácil, né? Existe esse anseio de decidir o resto da vida inteiro quando você tem ali 20 anos, né? Então, Exato. eu vou fazer cirurgia geral, depois eu vou fazer cirurgia plástica, eu vou fazer um fellow em cirurgia da face. Não, primeiro define o próximo O passo. básico. Exato. E aí depois você, às vezes, vai mudar durante o caminho. A pessoa que você é hoje é completamente diferente da pessoa que você vai ser com 28, 30 anos. Mesmo porque a gente vive falando disso, não tem como você escolher uma especialidade pela exceção dela, né? Eu gosto de reumato total. porque eu adoro aqueles casos complexos e difíceis de se pensar. Tá, Adoro mas e o tratar dia a síndrome de dia? Sjögren. E o dia a dia da reumatologia, né? O que é o dia a dia de cada especialidade? Eu acho que isso é muito importante também. O estudante de medicina ter, né, em mente para poder escolher uma especialidade. No seu caso, desde sempre foi cardiologia? Ou aconteceu isso que você falou? Você foi primeiro se apaixonando pela clínica, pela correção de potássio, e aí depois chegou na cardiologia? Minha noiva sempre fala, a Paulinha sempre fala, você sempre quis cardio, só que você nega disso. Eu pensei em fazer pediatria, quando eu rodei na pediatria eu adorei, só que eu comecei a ver que eu não gostava de muito das criancinhas menores, eu gostava das criancinhas maiores. Aí eu gostava de trocar ideia com elas, assim. Eu sou meio criança até hoje, meu chaveiro, vocês vão ver, tem um Batman aqui, na minha mochila tem um Homem de Ferro. Te entendo, E eu começava a usar isso, né? Aí eu falei assim, legal, beleza. Então eu comecei, mas eu gosto do bate-papo com criança, talvez. Talvez com adulto eu vá gostar mais. Aí eu falei, então beleza, clínica entrou junto na competição. Meu primeiro estágio de internato foi pediatria. Então eu saí da pediatria e falei assim, olha, tem até um post meu no Facebook. Talvez eu volte quando eu sair do internato de pediatria. Quem sabe? Pensei em ortopedia também. A Gabi também. Ai, A Gabi é somos super todos perfil aí de ortopedistas, ortopedista. super. Jurei que ia fazer Lá em ortopedia. casa, às vezes, eu vejo algumas coisas voando e tal. Eu acho que é futuro, cara. Gente, ele tá brincando. É porque a ortopedia é legal, e como eu gostava de esporte, eu falei assim, não, beleza, ortopedia é uma coisa que consegue contemplar essa coisa de esporte e tudo mais. Mas aí eu comecei a ver que às vezes eu tava no estágio de ortopedia ali, que eu ficava preocupando com o eletro do paciente, e que eles não estavam tão preocupados quanto eu com Completamente isso, né? ortopedista. Aí eu falei, talvez não seja o meu ambiente, né, esse aqui. É uma coisa, assim, que às vezes eu falo para os outros, mas não tem ciência nenhuma e nenhuma lógica, que às vezes eu pensava o seguinte, se eu tivesse que pedir interconsulta para essa especialidade, eu ia sentir inveja deles saber essa coisa e eu não. Aí, Cara, ótima eu sempre pensava reflexão. nisso. Por favor, um corte. Corte pro Reels aí. Um corte pra Reels Aí eu dessa parte. sempre comecei a pensar, velho, se eu pedisse interconsulta pra clínica pra resolver isso, eu ia me sentir meio mal, sabe? Aí a clínica foi meio que ganhando meu coração, literalmente. Mas eu vou te falar que essa Sim. parte de sentir a inveja da especialidade, isso acontece muito durante a residência. Sim. Olha só, a minha história é completamente diferente deles dois. Porque a Gabi, ela foi se descobrindo ali durante a faculdade. Você, eu acho que também seguiu mais ou menos esse caminho, foi testando, vendo no internato. E eu, por influências externas, então, meu tio era cirurgião, meu primo era cirurgião e eu era muito próximo deles. E aí, desde antes de entrar na faculdade, eu já acompanhava o bloco cirúrgico. Então, já tinha uma certa doutrinação ali, pô, cirurgia. Não, com 14 anos você tava no a bloco primeira vez que eu cirúrgico. fui na cirurgia, eu tinha 14 anos, assim, bizarro. E aí, eu entrei na faculdade com uma cabeça, cara, eu vou desenhar toda a minha formação para cirurgia. Então, aquele tradicional, monitor de anatomia, depois monitor de cirurgia, colava ali nos projetos que eu conseguia para publicar alguma coisa. Então, eu acho que, inclusive, eu não recomendo que as pessoas façam isso de chegar já com a cabeça fechada. Porque aí às vezes você perde uma oportunidade de se apaixonar por uma outra especialidade. Eu gosto de cirurgia, depois acabei fazendo urologia, não concluí a residência, depois vai ter um podcast pra gente falar só sobre isso, tá? Mas a especialidade cirúrgica faz muito sentido. Só que eu acho que eu deixei de aproveitar a oportunidade no meu internato porque eu já tinha mais ou menos, não, é cirurgia. Ah, não, mas essa aqui é legal. Não, mas é cirurgia.
E eu sugiro que todo mundo que está começando, que está aí no internato, se dê a chance de pelo menos conhecer a especialidade. Porque às vezes você gosta de uma exceção. Ah, pô, eu entrei numa cirurgia aqui de 8 horas, uma WIPO, foi linda, maravilhosa, o cirurgião é muito bom. Você fala, cara, é isso a rotina. Mas a rotina do cirurgião não é essa. Não A rotina é, né? do cirurgião é vesícula, é hérnia. E a formação é completamente diferente, a carga horária na residência. Você tem que ver se aquilo é para você. Porque às vezes você toma a decisão baseada numa exceção, num momento ali mágico, e na verdade a rotina acaba te decepcionando às vezes. Choinho, isso que você falou de influência, eu não tive essa influência, porque eu sou a primeira médica da minha família, não sei se é o seu caso. Então. Mas eu acho que tem muitas pessoas que podem sim nos influenciar durante a decisão, né, do que a gente vai fazer de especialidade, de subespecialidade, enfim. E no meu caso, foram as pessoas com quem eu convivi durante o internato, os meus chefes, residentes que eu convivi e que tiraram, às vezes, 1 minuto, 2 do dia para me ensinar alguma coisa. Então, foram pessoas que eu lembro o nome até hoje e que foram importantes para minha decisão. Não, eu quero fazer pediatria, olha só, eu admiro muito essa pessoa. Você teve alguma influência desse tipo durante a sua escolha ou no internato? Acho que sem dúvidas, assim. Acho que sem dúvidas acontece. Mas, Sem dúvidas. a clínica médica lá dentro da Universidade Federal de Berlândia, onde eu formei, eles eram muito fortes, sabe? A medicina interna, aquela coisa de sentar, investigar, ver que caso que é esse, o que está acontecendo. Diagnóstico. Exatamente. Era tipo, aquela visita 2 horas do lado do leito do paciente, elencando o diagnóstico diferencial, por que era e por que não era. E isso eu achava meio bonito isso assim. Eu falei assim, nossa, que massa isso. Você né? se sente médico, né? Não, você se sente médico de verdade, né? Quando você aí pensa. você pensa, que legal e tudo. E quando você começa, quando fazia sentido para você, ou ao mesmo tempo você conseguia contemplar uma hipótese diagnóstica e isso fazer sentido também, nossa, pode ser isso, era legal. Eu falo que teve um professor que me influenciou muito, ele me deu aula já de semiologia, depois me deu aula na matéria de clínica e de cardio, e tinha uma identificação nossa que ele foi nadador da faculdade, fez as mesmas coisas que eu fiz anos antes. Assim. Manda um abraço pra ele. Um abraço, João Lucas O'Connor. Aí, ó. Legal. E assim, aí ele é cardiologista, hemodinamicista, aí eu falei, pô, que legal, eu gosto de ver ele é uma pessoa que, eu não sei, acho que combina com o que eu vejo sobre o mundo, assim, de formação técnica, pessoal, e eu falo formação pessoal pelo fato de ter sido atleta, ele foi um atleta 10 vezes melhor do que eu fui, mas isso me inspirou, assim, eu falei, pô, que legal, uma pessoa que trilhou esse caminho, que é um pouco parecido com o meu, chegou nesse ponto, e eu acho que esse ponto que ele tá hoje é legal, né, em diversos aspectos eu ainda tenho uma admiração, direto troca ideia com ele, a gente conversa bastante, então há 2 anos atrás, a gente foi, no último dia do ano, a gente foi nadar 50 de 100, assim, juntos, assim. Olha isso! Pro último coisa do ano. Então, foi uma pessoa que eu sempre cito como uma referência. Sim. E talvez, eu com certeza, teve essa referência dele no final da minha escolha, assim. E é legal você comentar disso, porque, no meu caso, a minha principal referência foi um cardiologista também. Eu tive... Lá na nossa faculdade, a clínica também seguia esse perfil. Eu acho que na maior parte dos hospitais universitários, o serviço de clínica, de medicina interna, é muito forte. E no meu caso, na semiologia, a gente era dividido em grupos, né? E eu acabei ficando com um cardiologista. E me aproximei muito dele. Tanto é que a gente mantém contato até hoje. Ele que fez a minha formação de sêmio ali, me introduziu à parte científica, que eu acabei depois seguindo alguns projetos. E mesmo com essa influência, mesmo com toda essa aproximação, nem sempre às vezes você gosta da pessoa, mas você não gostava da especialidade. Exato. E às vezes a gente tem essa dificuldade de diferenciar. Eu tô gostando porque ele é uma pessoa muito boa, porque ele é um professor muito bom, porque ele tem uma didática muito boa, ou eu tô gostando da especialidade? E às vezes a gente confunde isso. E é difícil, né? No começo, difícil. A gente ter essa noção de diferença mesmo. Mas ter uma referência, acho que faz muita diferença na hora de escolher, assim, né? Também tem as influências ruins. Então, a gente tá falando aqui das boas influências, das referências que a gente tem boas, mas também sempre tem a pessoa que você ou não teve fit, ou é uma especialidade que, sei lá, às vezes até a especialidade não era tão ruim, mas o jeito que as coisas aconteciam, a dinâmica do negócio te fez afastar. Teve isso na sua vida também, na sua história?
Acho que sim, de certa forma você vê pessoas que não combinam com o seu jeito e você acaba atribuindo a cara à pessoa, né? A pessoa, a especialidade e aquela história de primeira impressão meio que fica, né? Sim. Fica, total. Total. Isso. Mas isso é uma coisa até para abrir uma reflexão, que muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu não gosto dessa subespecialidade aqui, porque você viu na faculdade de um jeito, às vezes você vai fazer residência em outro lugar e o jeito de ver essa mesma coisa é completamente diferente, né? Eles olham por um ângulo diferente, às vezes a estrutura do hospital é diferente nesse sentido. Então, eu acho que é sempre para trazer uma cabeça aberta para as pessoas, assim, de sempre deixar a cabeça o mais aberta possível, se deixar susceptível a ver as coisas. E na pior das hipóteses, na verdade, beleza, não, eu continuei no mesmo caminho que eu pensei que eu ia trilhar. Você aprendeu mais coisas, você vai ser uma pessoa mais completa. Hoje, uma medicina tão especializada, subespecializada, você ser uma pessoa que consegue conversar sobre o básico com facilidade é importante. Faz toda a diferença, né? Provavelmente você vê muito isso em pediatria, né? Com Às vezes você certeza. tá lá no super complexo, mas às vezes uma orientação básica tá pendente, né? 90% das Entendi. vezes, né? Eu acho que isso que você acabou de falar me lembrou muito minha mãe. Minha mãe não é médica, mas eu tinha essas crises de ansiedade, assim, durante a faculdade, de eu não sei o que eu quero fazer, eu não tenho nenhuma referência na família pra me dizer o que especialidade é boa, o que não é. Então, aqueles momentos, assim, que eu ficava mais ansiosa. Uma vez ela sentou comigo e ela falou assim, olha, eu não entendo nada, eu não sei nada, eu tô longe, minha profissão tá longe, minha formada em recursos humanos, então tá longe de medicina, mas eu entendo de pessoas. E o que eu posso te dizer é, você nunca vai se arrepender de ter construído bagagem. Então, construa a sua bagagem do jeito que você achar que você deve construir. Tenha contato com tudo que você puder. Se você tem uma carta de cores pra escolher, testa todas em você. Vê se você gosta ou não gosta. Se você gostar, que bom. Se você não gostar, que bom também. Então, você já vai aí excluindo aquilo que é desinteressante pra você ou que não combina com você. E eu acho que cada pessoa tem a sua cartela de cores, né? E a gente tem que testar mesmo as cores. Eu acho que tem muita sabedoria nessa frase da Gabi. E eu discordo de você, amor, porque... Mas já. Eu discordo aqui com um ponto positivo. A gente vai ter que mudar um pouquinho no começo do podcast, no próximo, podcast, né? Talvez eu não esteja aqui no próximo, né? Mas a verdade é que eu acho que... Por mais que, obviamente, da parte técnica, recursos humanos e medicina são completamente diferentes, eu acho que tem muita sinergia aí quando você fala que é sobre pessoas no final do dia, né? E a medicina, por mais que a gente tenha que se especializar, a gente tenha que ter o nosso título, a gente tenha que, enfim, estudar muito a parte técnica da medicina, se a gente não souber se relacionar com outra pessoa, de nada adianta esse conhecimento técnico, de nada adianta você saber o último guideline, a última atualização, se você não sabe se comunicar, se você não sabe receber bem seu paciente, se você não sabe ser educado, ser gentil, ter empatia. Então, tem várias habilidades pessoais que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa jornada, que são, às vezes, até mais importantes do que o conteúdo O técnico. conhecimento técnico, né? Não Conhecimento é rio, né? Não pode ser represa. Isso não pode ficar preso. Uau, mais um corte. Caramba. Faz um corte. É isso, galera. Mas eu acho legal que a gente trouxe aqui um ponto de influências dentro da medicina, boas, algumas nem tão boas assim. Mas e a família? Como é que se comporta a família no meio disso tudo? Porque existe uma pressãozinha, né? Querendo ou não, quando eu fui escolher minha carreira, eu podia fazer qualquer coisa, desde que fosse direito, medicina ou engenharia. Então eu tinha... Brincadeira, viu, pai? É que eu tinha essa piada pronta, Você eu tinha tava soltado. bom lá, você tinha 3 opções e eu que só tinha uma. Exato. Mas existe uma pressão, e aí, a partir do momento que, defini que vou fazer cirurgia, vinha aquela tia, vai fazer cirurgia plástica pra cuidar da tia, né? Ai, graças a Deus, o cirurgião plástico. E pior que eu comecei a residência querendo cirurgia plástica. Só que agora, ao contrário da minha formação, em que eu fui já com uma cabeça fechada, lá no nosso serviço a gente rodava nas especialidades. E acabei escolhendo a urologia. Já vem a piada aqui, eu sei. Cada um trabalha com o que gosta, exato. né? É clássico. Já adianta a piada, porque eu já sei que ela vai vir. Então eu já me precavindo. Como é que foi isso aí da família, Silvio? Eles te apoiaram ou eles queriam que você fizesse alguma outra coisa? Meus pais são sensacionais com isso, assim. Meus pais e meu irmão. Eu nunca tive cobrança para ser médico. Foi uma coisa minha. Eu quis ser médico porque eu queria competir, eu acho. Sinceramente, assim. Legal assim, você falar isso. Você conhecia medicina? Não conhecia. Tinha entrado no hospital uma vez na vida por causa de uma cólica nefrética e provavelmente para nascer. Então, 2. Então, você fala, Silvio, você conhecia o que de medicina? 0. Então,
eu tomei decisão racional? Provavelmente não. Até meus 15 anos eu competi natação e eu sou ainda patologicamente competitivo com controle muito bem hoje, mas eu tenho isso na minha cabeça. Até que eu falei assim, vou prestar um vestibular, beleza, em que é a competição mais difícil que tem aqui? Eu acho que hoje eu contemplo isso, provavelmente minha cabeça foi procedendo isso com o tempo. E eu sempre conversava com meus pais, com minha mãe e tudo, e falava assim, pode fazer o que você quiser, não precisa disso, se você quiser fazer medicina, tudo bem, se não quiser fazer também, saiba que muito provavelmente, se você dedicar a qualquer outra profissão, o tempo que você vai dedicar para medicina, você vai ter sucesso. Então, se você for o cara que trabalhar 3 vezes de noite em qualquer empresa, provavelmente você vai ter sucesso. Se você se dedicar dessa forma, você vai ter. Meu pai me falou isso uma vez, eu lembro de noite, assim, andando de carro, até a rua que a gente tava falando isso. E tanto que meu irmão fez engenharia, né? Na minha família, muita gente faz engenharia no final das contas. Aí eu fui fazer, gostei na sorte, eu acho, adoro medicina, acho super legal, assim, eu gosto de assistência, eu gosto de ver paciente, eu gosto de trocar ideia, de saber quem é. Minha consulta é super grande, fico 1h30 batendo papo pra saber quem é a pessoa na minha frente. Às vezes a conduta clínica é 2, 3 minutos, mas enfim, meus pais sempre foram muito legais com isso, e meu pai e minha mãe sempre falaram uma coisa pra mim, eu tô aqui, qualquer coisa que der errado, você volta. Sim. Eu tô aqui. Te dá liberdade pra voar exatamente. E uma segurança, né, então, caso assim, você precise voltar. Minha escolha sempre foi muito libertadora, nunca foi um peso, assim, eu tenho que fazer, eu não tenho obrigação de fazer, então isso tornou até o processo muito mais fácil, de um processo que às vezes fazer medicina não é tão fácil assim, né? Então, inclusive, agradeço meu pai e minha mãe, se estiverem vendo. Minha mãe tá vendo, certeza. Minha mãe sempre vê qualquer coisa de coisa. Então, sem dúvidas, eu até considero os grandes responsáveis pela minha formação, sem dúvida, meus pais. Assim, desde de pequeno, eles são as minhas 2 referências de pessoa, de ética, de comportamento, tudo. São quem eu mais tenho gratidão por tudo. Odeio essa palavra gratidão, mas... mas como é que é o bordão? Você gosta mais de gratiluz? Eu tô tomando água com limão aqui. Espremidinho. Eu tô de jejum também. Isso. Mas, Silvio, você trouxe um ponto aqui que eu acho que vale a gente abrir um loop para discutir sobre isso, que é a questão da competição. Que a gente vive num meio competitivo, a medicina é extremamente competitiva, mas eu acredito que existem 2 formas de competição. Uma que é positiva e uma que é negativa. Qual que é a competição positiva? É aquela que você olha para uma referência externa, ou até uma referência própria, assim, eu quero nadar nessa velocidade, eu quero correr um Ironman, participar de um Ironman, né? E aí essa é uma referência que você busca melhorar a partir desse objetivo que você estabelece, seja um objetivo seu, ou olhando para o lado e vendo que, tem uma referência ali. Mas muitas vezes a gente trabalha com aquela competição negativa, né? Que para eu crescer, eu tenho que diminuir o outro. Escassez, né? Exato, uma escassez, que só tem espaço para um. Então eu tenho que tirar a posição de alguém, eu não vou compartilhar o meu material, porque essa pessoa vai estudar mais e vai ter uma nota melhor que eu na prova de residência. E, cara, isso quem se ferra no final do dia é a pessoa que tá competindo, assim, né? Sim. Completamente. E eu acho que isso vale para quando a gente, no início da nossa formação, durante a formação e até depois. Não existe motivo, pelo menos na minha opinião, pra gente viver a escassez. A gente tem que viver sabendo que se a outra pessoa prospera, a gente prospera também. Todo mundo em volta prospera. Então, eu acho que isso que das 2 tipos de competição faz muito sentido, né? No nosso meio, e eu acho que em vários outros meios também. Esses 2 tipos de competição existem e, infelizmente, a gente ainda convive mais com a competição ruim, né? Até porque é muito bom você estar perto de pessoas boas e até pessoas melhores que você, né? Você fala assim, essa pessoa... É muito legal. Muitas vezes no meu dia, eu consigo ver, tipo, essa pessoa é melhor do que eu nisso, assim. Eu aprendo, tava batendo papo com você agora, assim, tô aprendendo. O Bernardo é melhor que eu nisso, sabe? Isso é legal, porque você vai crescendo sem perceber. E isso, não necessariamente, tipo assim, não, eu quero fazer exatamente o que ele tá fazendo, mas, eu tô vendo características de vocês aqui, que com certeza vou acabar me processando, e essa questão de competir hoje acaba me trazendo pra isso. E competir é competir na hora certa, né? Uma coisa que a natação me ensinou, a gente sempre tinha na competição, a competição do ano, então eu tinha que nadar bem na hora certa. Então eu não preciso ficar preocupando com necessariamente aquele treino que fulano bateu na minha frente, óbvio, não preciso sofrer necessariamente por isso. Mesma coisa, eu não preciso ficar competindo com meu coleguinha de sala pela nota na prova de parasitologia. Exato. Isso é desnecessário, isso é desgastante para todo mundo, para quem não quer competir, para quem quer competir, então isso não é a ideia de competição.
É mais uma questão de, beleza, eu tenho que ser melhor do que isso em alguns aspectos, né? Que a gente tem nossas falhas e nossas virtudes, e eu acho que os dois são amplificáveis, né? Então, isso é... Eu acho que a gente construiu aqui um raciocínio que é muito bom. Então, só para resumir aqui o pessoal, que às vezes ele tá pegando algumas ideias e às vezes não tá conseguindo entender essa lógica. Então, a gente já falou que, pô, é legal você entrar na especialidade, mas para isso, você tem que viver as especialidades dentro da faculdade, tentar aproveitar o internato para tomar uma decisão mais bem fundamentada. Só que mesmo que às vezes você faça isso, às vezes, pô, você na residência, naquele ambiente de pressão, bate aquela dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu escolhi certo? Você passou por alguma coisa assim, Silvio? E você também, Gabi? Como é que foi isso? Gabi, quer falar primeiro? Não, conta aí pra gente. Olha, eu sinceramente, eu consegui decidir meio que depois da residência que eu passei. O que eu pensei? Na hora que eu entrei em clínica, eu entrei meio que decidido, depois que eu fiz todo esse processo, pediatria, ortopedia, medicina do esporte, tudo. Eu entrei em clínica, aí eu falei, e era muito legal a minha clínica, porque você rodava um mês em cada especialidade. E tinha tudo especialidade lá dentro, nutro, onco, dermato, cardio. Então você rodava em todas. Aí eu falei, eu vou experimentar tudo e vou de cabeça aberta. Então, todo estágio que eu entrava, eu tinha que falar assim, por que eu não quero fazer isso? Então, eu tinha que me provar que eu não iria fazer isso. E assim, foram várias coisas, várias vezes eu começava a pensar. Onde eu fiz clínica, a hemato era muito forte, era a especialidade mais forte do hospital. Todo mundo meio que saía sem querer fazer hemato, todo mundo saía fazendo hemato, assim, de lá. Era frequente. Ninguém sabia o que era hemato, todo mundo saía apaixonado. Aí, todo estágio eu tinha meio que disso, eu gostei muito de nefro, por exemplo. Falei, pô, nefro é muito legal. Potássio, novamente. KKK, áudio paciência pra gente, né? KKK crying, no meu caso. Não, brincadeira, eu também adoro olhar uns eletrólitos e fazer umas correções. Não é? E nefro tinha um diagnóstico diferencial super entender legal. a graça disso. E aí, tipo, nossa, meu Deus, aí esse balanço. E a Gabi, o caso é tipo, não, mas 0,02 ml aqui. Ai, começou o bullying com a a neonatologista, mas eu vou voltar com a piada, né? Cada um gosta, né? Faz aquilo que gosta. Então, assim, a gente não consegue entender porque a gente gosta de corrigir potássio, a gente também não consegue entender certas coisas, né, Silvio? Tá bom, vamos lá. Brincadeira, gente. Algumas preferências de altura, né? Mas isso é legal da gente pensar que tá tudo bem, às vezes, a gente tomar decisões que não fazem tanto sentido na vida e reconstruir, ajustar a rota. Na minha residência de cirurgia geral, eu brinco que por conta da pressão, da rotina, residência normalmente já não é um ambiente fácil. Residência cirúrgica tende a ser um pouco mais puxada ainda. E, cara, eu brinco que dia sim, dia também eu falava, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo aqui, que eu tô fazendo aqui, cara? Minha vida era tão boa, eu tinha tanta coisa e agora eu tô aqui virando plantão, não sei o que, cirurgia, um tanto de hora no hospital. E às vezes a gente se pega questionando. Eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo a gente estão passando por esse momento de questionar da escolha da especialidade. E a reflexão que eu gosto de sugerir é, o que você não está gostando é a especialidade ou é o ambiente que você está inserido dentro da especialidade? Porque às vezes a gente fica nessa, pô, mas eu não gosto de cirurgia, eu não estou gostando aqui da oftalmo. Mas será que não é o primeiro ano de residência, que é difícil, que é desafiador e que isso está contaminando aí todo o seu ambiente, toda a sua percepção da especialidade? Ou que você tá cansado, né? Exato. Você tá exausto. É exaustiva, né? E aí você tava falando, você gostou de nefrologia, quase foi eu falei, nefro massa demais, né? Talvez seja nefro, né? Nefro mexe com volemia, igual o cardio mexe, aí ficou naquela coisa. E se eu tiver que pedir opinião pra alguém ver um eletro? Aí eu falei, nossa, isso vai mexer comigo. Eu acho que eu vou pra cardio mesmo. Aí eu comecei a notar, assim, eu comecei a me perceber. Os meus amigos que faziam meu trio, a gente era um trio, a Camila e o Elvis, são as duas pessoas que mais entendem medicina que eu já vi, assim, impressionante. Eu fui muito abençoado com isso. Eles são fenomenais, assim. O que eles sabiam de medicina, eu me sentia um idiota todos os dias, era super legal. Mas isso é bom, né? É a questão da competição positiva, exato. Né? Eu sentava assim, os caras estavam falando o tanto de na clínica, né? O tanto de blasto que tem que ter basófilo. Eu falei, quem olha basófilo no hemograma? Aí eles estavam contando basófilo lá. Onde fica o basófilo? Não sei até hoje. Não sei, ninguém sabe, só eles, né? Se eles souberem, depois eles comentam aqui. Não entra no score de Rodwell, Daniel, então a gente também não. Aí eu falei, meu Deus, o que eles estão falando aqui? Aí eles falavam assim, o Elcio fala, Silvinho, pelo amor de Deus, tem que fazer cardio, olha isso. Você olha o eletro, você tá vendo o BDAS esquerda aí na minha frente, eu tô olhando o ritmo sinusal ainda. Eu falei, talvez eu tenha que fazer mesmo, né? Aí eu olhava os estudos, eu gostava de ler um pouquinho de diretriz de cardio, eu não fazia isso com outras especialidades. Aí eu falei, acho que vai ser
para esse lado mesmo que a gente vai desembocar. Então foi muito natural ir para cardio, assim. No final das contas eu falei, de fato, faz sentido ir para cardiologia. Aí a Paula, minha noiva, falou assim, óbvio, você ia para cardiologia, né? Não é novidade para ninguém, você sempre estava destinada a isso. A Paula é médica também? Ela é médica também, ela faz pneumo hoje. A Paula. Salve aí pra Paula, né? É muito legal. O jeito da Paula ver é muito diferente do meu, assim. Apesar da gente dar muito certo, o jeito dela ver medicina é um pouco diferente do meu, assim. Aí depois, pra decidir R5, que foi meu trampo, assim, de... Coitado, eu ficava ligando pra Paula, o que eu faço de R5? e lá no Dante tem um monte, né? Você pode fazer tudo dentro da cardiologia. Você pode fazer lipse, hipertensão, coronária, angioplastia, hemodinâmica, cardioesporte, que foi o que eu fiz, arritmia, eletrofisiologia. Tem um monte de coisa pra fazer, né? Então, é uma gama de possibilidades, assim, mas tudo... Porque tudo isso já é legal pra você gosta disso, né? Aí eu falei, mas o que eu gosto de fazer? Não, eu quero ter consultório, quero sentar, conversar com o paciente e tudo. E quem que eu sou? Não, se é o cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir vídeo de natação durante a noite, ler e ver. Aí eu falei, velho, eu vou juntar uma coisa com a outra. Mas até eu ter essa contemplação, pô, demorou demais. Hoje parece muito óbvio, parece. Né? Na hora que eu sempre, falo assim. Né? Olhando, mas até eu juntar isso aí, eu falei, vou fazer eco. Não, todo mundo queria fazer eco. Todo mundo antes faz eco. Ou hemodinâmica, né? Vai tudo pra esse lado. Tive uma reflexão aqui só porque eu acho que faz sentido fazer essa pergunta. Eu acho que antes de definir a especialidade, a gente tem que definir quem a gente é. E é por isso que é tão difícil escolher a especialidade. Isso é muito legal. Porque a gente tem uma dificuldade de definir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. E tem uma coisa, uma vez eu pensei isso no R2, eu criei um termo pra mim, chama despersonificação. Eu não sei se existe, sinceramente. Eu tava no R2 de clínica, e assim, meu R2 foi muito puxado. Eu lembro que tinha uma época que eu chegava no hospital às 7, ficava até às 7, depois eu tinha aula lá da residência, depois tinha uma aulinha que a gente pedia pra um residente fazer pra prova de residência pra gente, aí depois eu ia pra casa, correr e depois estudar. Aí, pô, eu acabava meu dia uma da manhã, acordava às 6 todos os dias, assim, exausto. Eu tava correndo super bem, fazendo tudo, mas tudo muito automático. Daí eu comecei a ver, eu falei assim, poxa, eu sei mais da vida da pessoa que tá do meu lado aqui, do meu R1, do que da minha mãe. Eu sei mais o que ela fez hoje do que minha mãe. Eu falei assim, opa, não, beleza, eu sou o Silvio ainda, eu tenho que voltar a ser o Silvio. Então, eu tenho que falar com minha mãe, eu tenho que falar com minha noiva, eu tenho que ser essa pessoa, tipo, quem sou eu, né? Aquele lá do Rei Leão, né, que ele vai lá, o Simba fala como faz, ele fala, remember who you are, né? Gente, a pediatra tá pirando com essas referências, é sempre lavando. E é isso, eu concordo 100% então, com o que você tá essas coisinhas de Disney e Marvel, eu sou fãzaço, assim, de coisa. Eu acho super aplicável na vida, é bem aprendizado de vida, se a gente quiser. Então, eu comecei a pensar sobre isso, assim, eu tenho que continuar sendo eu. A pessoa que eu sou, eu tenho que... Óbvio, a gente é mutável, mas a gente não pode... Se a gente sai, você não pode usar um martelo pra furar uma coisa, né? Você tem que mudar o martelo pra virar uma chave de fenda, outra furadeira, né? Usar a ferramenta certa pra coisa certa. Às vezes você é uma coisa pra isso, né? Às vezes beleza, você acha super legal, maneiro cirurgia da vida, mas você fala assim, não, eu quero acordar às 9 horas da manhã e eu quero acabar de trabalhar às 4 da tarde. Talvez não seja pra você, né? Talvez você tenha um outro perfil de vida. E tem que lembrar que a gente não é só médico, a gente é uma pessoa. A gente é uma pessoa que também é médico, né? A gente sendo uma pessoa que também é médico, a gente tem que ver dentro dessa, o que você sendo como pessoa, qual medicina encaixa pra essa pessoa que você quer ser. Né? A medicina é só a sua carreira, né? Não é a sua vida como um todo. A gente fala muito isso, né? Medicina é uma parte do que você é. Não te define por completo. Sim. Então a gente precisa ter esse conhecimento, eu acho, pra poder saber o que vai encaixar. Tem aquela frase, né, que fala, é muito triste quando você pergunta pra pessoa quem ela só fala profissão, Nossa. né? Então a gente tem que lembrar disso. O que a gente é, o que a gente faz, o que você gosta de fora ali, né? Na minha entrevista do HC aqui de São Paulo, eu conversei mais sobre o meu tempo nos 100 metros livre do que sobre medicina. E foi super legal isso, quando eu fui fazer essa entrevista. Na clínica eu passei pro HC aqui, e isso foi muito libertador, porque era uma entrevista um pouco mais puxada, que o pessoal puxava um pouquinho. Então, a entrevista da HC é aquela, todo mundo em cima de você, 10 pessoas te olhando, te julgando, né? E eu sou menino, oi, tudo bem? Você vai ficando de baixinho da mesa, né? Mas calma, eu sou bonzinho, a culpa não é minha, né? Você já chegava assim. Já chega pedindo desculpa. E eu coloquei no final do meu currículo lá que eu nadava. Aí um cara achou interessante, nadava master, um dos caras que entrevistava. Você nada mesmo? Eu, nado. Ele, quando você faz o 100 livre? Faço tanto. Ele, então você nada mesmo. E nadou a vida inteira? Nadei. Nadou onde? Aí começou esse papo e ele tinha 8 minutos pra me entrevistar. Então, um bom tempo foi bater nesse papo, assim, então isso não deixa de ser ruim, não. Cara, você abriu aqui um ponto que é super relevante, que é essa questão de entrevista pra residência. Às vezes você se pega ali numas saias justas, né? E você tem que saber aquilo que a gente falou.
de desenvolver habilidades durante a formação que te permitam aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, às vezes, diante de uma entrevista, se você não souber se comunicar, se você não souber defender quem você é, se você não souber as suas qualidades, os seus defeitos, a gente tem aqui um curso de entrevista dentro do nosso programa de treinamento para prova prática, habilidades, multimídia. Um ponto que a gente sempre faz uma pergunta para um candidato. Me fala quem você é sem me falar o que você faz. E é impressionante, cara. 10 em cada 10 pessoas travam. Falam, cara, mas eu sou formado. Não é isso. É para você falar, cara, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Fora da medicina, o que você gosta de ler? O que você gosta de estudar? O que você gosta de... Pô, sábado à noite, qual a sua atividade? Então, o pessoal às vezes se perde. E muitas vezes a gente entra nessa espiral de tornar a medicina a nossa vida como um todo, e aí você vai lá e tira uma nota ruim na prova. E aí você acha que aquela nota te define. Você acha que aquilo ali, nossa, eu sou uma pessoa péssima. Não, você teve um desempenho ruim em uma avaliação. Tá tudo bem. Às vezes você não estudou bem, às vezes você, enfim... O dia num dia tava bom e, cara, vamos virar a página. Só que às vezes a pessoa coloca tanto peso na carreira, tanto peso na formação, que isso vai anulando partes tão ou mais importantes da vida dela, além da medicina, né? E esse comentário que ele fez de... às vezes a gente sabe mais sobre o R igual, ou a pessoa que tá ali convivendo com a gente, do que sobre os nossos pais, sabe? Então, assim, às vezes é fato. Eu recebo mais ligação, às vezes, de colegas ou de mães, enfim, do que da minha mãe, do que do meu pai, às vezes. Porque eles também ficam naquilo, né? Eles não são médicos, então, eu não quero atrapalhar. E, cara, eu acho que esse pensamento de, eu preciso ligar mais pro meu pai, eu preciso... ter mais contato com os meus irmãos, ou preciso viajar mais para minha casa, né, quando eu tiver um tempo livre. Eu acho que precisa entrar na nossa escolha de especialidade também, quando a gente vai tomar essa decisão. Que especialidade vai me permitir viver essa vida? De poder visitar meus pais na minha cidade natal, poder ter um tempo, sei lá, para passar com sobrinho, afilhado, qualquer coisa do tipo. Acho que isso faz muita diferença também. E as pessoas deixam pra pensar nisso só lá na frente, só depois que já... Sim. Que o negócio, a vaca já foi pro brejo, às vezes. Já escolheu, já passou por sei lá quantas provas, já tá na sub da sub. Então, acho que isso é uma coisa, um conceito básico, mas tinha uma professora minha de faculdade, inclusive abraço, Leonora, meu nome de turma, que dizia que o óbvio tem que ser dito. Essa frase, ela é maravilhosa, porque às vezes a gente esquece que, mas isso aí é óbvio. Não, tudo bem, mas vamos relembrar, porque acho que pode ajudar pessoas que estão passando por isso agora. O óbvio só é óbvio porque é certo, né? Porque aquilo foi consolidado durante o tempo. E eu acho que cabe aqui uma reflexão de, você faria alguma coisa diferente, Silvio, na sua escolha de especialidade? Você talvez, você entrou direto na residência ou você trabalhou um ano? Como é que foi? Eu meio foi tudo direto pra mim. Eu entrei da faculdade direto, aí eu fui direto pra clínica, direto pra cardio, depois direto pra cardio esporte. Eu gostei desse esquema, foi bom pra mim, mas eu reconheço que o parar um ano talvez seja uma experiência muito interessante, em diversos aspectos. Eu vi colegas que pararam um ano, a minha noiva parou um ano, e assim, ela mudou completamente a cabeça dela. Ela saiu da faculdade e falou assim, eu odeio clínica médica, a clínica médica não é pra mim. Essa mesma fosforilação que eu adorava, ela não gostava. E aí ela parou pra pensar, aí ela começou a trabalhar, e ela falou assim, poxa, eu quero ter a segurança que um clínico tem para trabalhar, com emergência e tudo. Ela falava assim, eu te ligava, você sabia que eu tinha que fazer isso, aquilo, e meio que dava certo. Eu falei assim, eu quero ter essa segurança. Aí a Paula fez clínica e hoje ela é apaixonada por clínica. Você fala assim, o que ela gosta de fazer? Clínica. Ela faz pneuma hoje, mas ela fala assim, eu gosto de clínica, eu gosto do paciente clínico, do hospital e tudo disso. Mudou completamente a cabeça essa experiência que ela teve de trabalhar o ano. Então, a pessoa mais próxima do mundo na minha vida, assim, de tudo que na minha vida é ela, e essa experiência de eu fazer tudo direto, ela ter essa pausa de um ano entre a faculdade e a residência, a gente vê que a gente conseguiu absorver um pouquinho de cada coisa, né, de fazer o direto às vezes é um pouco cansativo, eu acho, você chega no final meio que, nossa senhora, tipo assim, deixa eu terminar de arrastar aqui, você sai no final meio que, nossa, eu não aguento mais isso aqui, mas, então talvez pausas para respirar sejam bem-vindas, assim, e é normal, assim, a gente tem que parar com isso de, é bonito fazer tudo direto, até na hora que eu falo aqui, eu dá um orgulhinho na minha cabeça de falar isso, pra ser sincero, mas é muito normal ter essas pausas, acho que são até bem-vindas, dependendo da situação que a gente tá de escolha, inclusive, se tá na dúvida, para um ano, né? Exato. Não tá errado. Exato. Vai ganhar um dinheirinho, né? Vai fazer seu mundo girar. Não tem problema nenhum. Não existe
uma lista, assim, pré-definida das atividades que você tem que fazer durante a sua vida. Entrar na faculdade com 18 anos, sair da faculdade com 24, entrar na residência aos 30, estar formado. O pessoal com tem isso, consultório né? De consolidado, que a vida sim. tem que estar resolvida com 30 anos. É a vida da Barbie, que eu costumo brincar, né? Isso não existe. E eu gosto muito de um discurso do Steve Jobs na formatura de uma turma de Stanford, se eu não me engano, que é Connecting the Dots. E eu acho que isso traz uma reflexão muito massa pra gente falar aqui, que é o seguinte: muitas vezes a gente percorre um caminho que nem sempre agora, olhando pra trás, faz tanto sentido. Pô, eu acho que eu poderia fazer diferente, por isso que eu trouxe essa reflexão aqui. Mas quando você olha lá na frente, os pontos se conectam, mas eles só se conectam de trás pra frente. Então, por exemplo, hoje, eu tive esse episódio recente de saída da urologia no meu último ano de residência, no R5. E o pessoal fala, pô, Bernardo, mas então você fez à toa 3 anos de urologia, quase 3 anos de urologia? Não foi à toa. Porque só foi o fato de eu ter feito isso, de eu ter seguido a trajetória de residência, cirurgia geral, urologia, de ter desenvolvido diversas habilidades no meio desse caminho, resiliência, inteligência emocional, que me permitiram começar a além da medicina, crescer, criar o programa de mentoria. E agora tudo isso faz sentido, não é à toa. Porque se eu tivesse ali seguindo um outro caminho, nada disso teria sido dessa forma. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito... eu tenho que tomar todas as decisões certas. Não, tá tudo bem você tomar decisões erradas agora, que parecem erradas, mas na verdade elas te constroem. As decisões erradas te constroem. Exato. Os erros, os aprendizados, tudo isso forma a pessoa que você é hoje. E a gente tem que resolver tudo, acertar 100% das vezes. Te dá suporte para você se conhecer e para você saber aquilo que você quer. E eu sempre uso essa frase, inclusive a gente precisa pesquisar de quem é essa frase, mas que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. É da Alice, né? Do País das Maravilhas, né? Então, do gato. Pronto, já temos a minha referência. Ela crente quer ser Kant. Não, é a Alice. Dostoiévski. Mas não, é só Alice no País das Maravilhas. Que bom, a pediatra fica feliz novamente. Mais uma citação, né? De Disney. Mais uma citação de Disney. Assim, né? Nota a gente. Daqui a pouco podia patrocinar a gente, né, velho? Claro. Mas é isso, eu acho que quem não sabe o que quer, qualquer caminho vai servir. Então, acho que essas pausas, às vezes, são estratégicas. Sim. Não são, na verdade, erros de percurso. São estratégicas para a gente parar, pensar, botar a mão na consciência. Quem eu sou? O que eu quero da minha vida? O que eu quero fazer? Deixa eu conhecer, então, as coisas, já que eu não tenho certeza do que eu quero. E isso acaba construindo o que a gente é para poder seguir depois com mais tranquilidade. Às vezes esse tempo deixa a gente amadurecer, né? Você fala assim, beleza, eu vi o mundo de uma forma um pouco diferente, mas eu amadureci nesse tempinho aqui agora. Mudou meu jeito de ver o mundo, o que você espera da vida, quais são as suas expectativas, como é que você tá. Às vezes você tá ali acabando a faculdade, um solteirão, você tá preocupando em comprar seu carro. O médico Mike vai ficar bravo com a gente. O dublezão. Você tá lá de dublê de rico. Aí depois você tá um ano depois, você tá namorando, quer ficar noivo, você tá pensando, não, eu quero fazer minha vida com essa pessoa do meu lado aqui. Aí você mudou totalmente a cabeça, mudou a cidade, mudou... Você tá em outro lugar. Vendeu o carro, começou a seguir o Mike. Eu acho que tem alguns conselhos pra gente deixar pro pessoal que tá passando por esse momento. Eu acho que a gente já falou, que é não escolher a especialidade baseado na exceção dela, que é, eu tive um momento ali mágico na cirurgia, eu quero ser cirurgião. Vi um diagnóstico super raro na reumato, eu quero ser reumatologista. Eu acho que é entender a rotina, entender o que você está disposto a abrir mão na sua vida para ter aquela rotina, porque nada vem de graça, não existe almoço grátis na medicina. Então, por mais que exista aí especialidades que talvez você consiga desmamar do plantão mais cedo, todo mundo vai ter que ralar. Essa é a verdade. Sim. Não vai ter um tapete vermelho quando você acabar a residência e falar, não, toma aqui seu consultório particular, tá aqui sua fila de paciente, um Instagram aqui bombado e tudo bem. Não é assim. Você vai ter que construir, você vai ter que se dedicar, mas alguns caminhos dentro de diferentes especialidades são diferentes. Então, a especialidade cirúrgica, a gente sabe que existe uma curva de aprendizado que é longa e que você muitas vezes vai ter que trabalhar com equipe, exige muito plantão, então você tem que definir, isso aqui eu estou disposto a abrir mão? Para chegar nesse nível, tudo bem. Agora, não, eu quero uma rotina comercial, eu quero uma rotina sem urgência, não gosto de surpresas, gosto de ter previsibilidade, então talvez isso não seja o melhor caminho para você. O que mais que a gente pode trazer aqui para o pessoal? Como é que você faz para escolher a sua especialidade? Principalmente para o pessoal que está aqui na faculdade, por exemplo, no internato. O que a gente pode trazer de conselho?
Eu acho que ir pro hospital. Põe o pé no hospital. Põe o pé no hospital, vai lá. Vai no seu hospital, escola, lá é sua casa, todo mundo vai te tratar, espero que todo mundo te trate bem, é pra te tratar bem, né? Se não tratar, você tá no ambiente errado. Mas, e lá tem pessoas que estão dispostas a... Hospital escola geralmente é um lugar que é pra aprender. Ele é feito pra isso, você chama hospital escola. Então o cara que tá ali, muitas vezes o médico tá ali, ele sabe que é pra ensinar. Ele ganha menos, geralmente, para trabalhar no hospital escola que ganharia fora. Então, ele sabe que isso é da profissão. Sempre tem um residente ali que é o cara que quer trocar uma ideia, que quer ensinar e tudo. O R2 de especialidade, o cara tá voando, o cara sabe tudo. Ele quer provar que ele sabe tudo. Ele vai prestar prova no final do ano pra R3. Ele precisa, né? Ele tem na ponta da língua, né? Senta do lado do cara, tira uma dúvida com ele e tudo, né? E às vezes é uma coisa... E tem muita gente boa dentro do hospital que a gente às vezes não aproveita de ter experiência assim. Alguns internos rodam comigo e é muito legal você ver que tem gente que sabe aproveitar quem tá no hospital e tem gente que não sabe. Tem gente que tá só com material ali pra estudar e tudo. Aí você fala assim, aí você vê na internet, cara, onde eu aprendo eletro? Aí eu falo assim, gente, vocês estão com 40 eletros aqui na enfermaria, vocês não viram um? Vocês querem aprender eletro num curso, num livro, tudo, tipo, você tá no hospital. Às vezes você aprende a gostar de cardio porque você tinha uma defesa contra eletro, porque eletro é difícil, nunca vou aprender. Você aprendeu, você abriu, você começou, não, cardio talvez seja pra mim. Eu tenho gosto aqui porque eu aprendi, eu tirei o medo, né? Então, acho que minha dica grande é ir para o hospital levar internato a sério. E a contemplação teórica, eu acho que a gente consegue fazer de formas diversas. A faculdade muitas vezes consegue contemplar isso, mas hoje a gente tem muita oportunidade de cursos, né, para aprender isso. Mas a carga prática, o hospital que vai te dar, a vivência, o dia a dia, cotidiano, vivência, ambulatório, né? né? Tem que viver a especialidade. Claro que você não vai viver 2 anos, cara, a especialidade não tem tempo para isso, mas você tem que fazer um filtro ali do que faz sentido pra você. Menu degustação, exato, né? Isso, se joga de cabeça, né? Vai queira lá, conhecer, queira aprender. Porque é como você falou, acho que isso às vezes abre a cabeça da pessoa que estava fechada pra tal especialidade. Ah, não, cardiologia não é pra mim, eu não gosto de ver eletro. Pegou um eletro pra ver, sentou, olhou, discutiu com um R2, aprendeu, com um né? chefe, aprendeu, é Aí isso. você fala, talvez seja pra mim, sim, isso aqui não, mas eu gostava de elétrica quando eu tava lá no ensino médio, isso aqui faz sentido de elétrica. Não, isso aqui é verdade. Connecting the dots ali, ó. Exatamente, de trás pra frente. Aí você vai começar a ver sentido nas coisas. Medicina como um todo, eu acho que todas as especialidades agora falando, é um ensino que a gente só aprende mesmo na prática. Então, quem nunca, né, saiu da faculdade, assim, não tô preparado para dar um plantão, vai dar certo. Aí chega o paciente na sua frente, vai prescrever um paracetamol. Não, porque o paracetamol é metabolizado por tal enzima e ele demora tanto tempo, ele tem tanto tempo de meia-vida. Mas qual que é a dose? Qual que é a posologia? Quantas E na pediatria que você tem que calcular? Aí você fala assim, meu Deus, né? Na pediatria mais ainda, né? Porque a gente tem que lidar com isso, aprende as doses mesmo no dia a dia. Mas eu acho que todas as especialidades, você lê a teoria é uma coisa. Não, ler a teoria de doenças exantemáticas, por exemplo, é incrível. Você termina de ler e fala, agora pode chegar o que for de doença exantemática pra mim que não vai passar diagnóstico. Mas às vezes a criança não lê o livro. Sim. Entendeu? E o paciente, na maioria das vezes, ele não lê o livro. Então, eu acho que esse conselho de mergulha na sua prática, mergulha no seu hospital-escola, vai atrás dos seus chefes, dos seus staffs, dos residentes e tenta aprender ali no dia a dia. Acho que faz muito sentido e pode ajudar muita gente também nessa questão da escolha da especialidade. Eu vou trazer um ponto polêmico aqui agora, porque eu vou deixar essa frase e eu vou querer que vocês comentem sobre isso. Que não, prepara. Medo, gente, medo. Que você não vai escolher a sua especialidade baseado no que você vê nas redes sociais. Sem dúvidas. Você vai definir a sua especialidade de fato quando você vivenciar aquilo no hospital, no internato, na liga, no estágio. Porque hoje a gente tem muito aquelas especialidades no momento, né? Que bombam no Instagram, o médico com cinto diferente, né? Doutor Cinto Brega. Doutor Cinto Brega. Aí você fala, caramba, é isso que eu quero. Porque você associa que a especialidade foi o que levou a ter aquela vida. Sendo que a rede social, ela só mostra a parte boa, ela só mostra uma parte da vida daquela pessoa. E às vezes muita gente se sente influenciada. Ah, não, eu quero essa vida, eu quero ter essa influência, eu quero ter esse poder, eu quero ter essa situação financeira e associa que aquela especialidade é o caminho. Eu acho que não é assim, né?
Isso é muito engraçado. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, tipo assim, o que que o CEO de tal empresa faz? Aí o CEO de tal empresa toma, sei lá, 2 ovos de manhã. As pessoas começam a comer 2 ovos de manhã porque o CEO de tal empresa faz. Mas ele não é CEO de tal empresa porque ele come 2 ovos de manhã. Ele é o CEO de tal empresa e associadamente, ele come 2 ovos de manhã. A gente tem muito esse erro, né? Viés de confirmação, né? Assim, eu acho que comer 2 ovos vai o que levou ele a isso, ser né? uma pediatra incrível. E a gente leva pra um outro nível, né? Não, Mark Zuckerberg largou a faculdade, eu vou aqui... Aí vem o Joãozinho, larga o Zé das coisas e fala, não, agora eu sou... a pergunta é, você é o Mark Zuckerberg? Isso, se você não for, provavelmente você tá errado, né? Mas é a história da regra e exceção, né? Então a gente precisa ver o que é a regra. A regra é que existem muitos e muitos Mark Zuckerbergs espalhados pelo mundo e que não são o Mark Zuckerberg por algum motivo. Então ele é a exceção. Acho que a gente tem que tomar as nossas decisões baseado naquilo que é o comum, né? A regra. E abre o tema para soft skill, né? Porque é muito fácil você abrir escavador. Quem é o Silvio? Você abre lá. O Silvio fez isso, aquilo. Mas beleza, será que é por isso ou por outra coisa, né? Muitas vezes você está em pontos... 2 pessoas com formações iguais estão em pontos de carreira totalmente diferentes. E o que fez isso? Comportamento, disposição, habilidade de comunicação ou falta de habilidade de comunicação. Você é uma pessoa mais direta, você entra no perfil da empresa que você trabalha, você não entra no perfil da empresa que você trabalha. A medicina tem trazido um pouco isso mais frequente. Vocês trazem muito bem isso na internet, esse debate, né? Que empresas de outros setores têm esse debate muito grande. A gente não, a gente tinha muito aquilo, mas o cara é bom. Mas ele é bom, mas ele faz certo. Mas não, calma, talvez esteja mais coisa pra gente ver aqui, né? Eu acho muito engraçado. Às vezes tem gente que quer fazer, por exemplo, Silvio, como é que faz cardiologia do esporte? Aí você vê o cara nunca entrou no meio do esporte ainda. Porque ele tá achando legal, porque tá na internet, aí ele fez E porque você tem uma presença legal e ele associa que a cardiologia do esporte é o que te levou ali, e não o Silvio, né? E não o bastidor. Cara, você nunca vivenciou isso. É legal você vivenciar isso, até pra você ver se você gosta, né? Disso aí mesmo, ou de fazer outra coisa. Será que é porque tá ali, ou porque eu falei uma coisa que você gostou um dia, ou que você não gostou, mas... Eu sempre penso nisso, o que traz essas pessoas para onde elas estão. Eu sempre olhei o currículo dos outros, eu gosto pra caramba, pra ver qual foi o caminho objetivo, mas eu tenho aprendido também a ver coisas indiretas, assim, coisas não necessariamente relacionadas diretamente com a profissão, mas que trazem as pessoas para esses pontos, né, de muita coisa. Tem muita coisa legal para vestimenta, o jeito de se portar, o jeito de falar, a utilização de apetrecho. Tem uma história que traduz muito isso que você falou, que é o seguinte: tinha um pai alcoólatra e super cheio de problema familiar, e ele teve 2 filhos. Um desses filhos era empresário, super bem sucedido, e o outro filho alcoólatra. E aí foram perguntar para esses filhos por que eles tinham seguido aquele caminho. Sabe qual foi a resposta deles? Meu pai era alcoólatra. Porque meu pai era alcoólatra. Então você vê que é o mesmo cenário, o mesmo contexto. É a perspectiva, né? A vida não é o que acontece. A vida é como a gente reage ao que acontece. Isso. Eu acho que esse é o grande insight aqui disso tudo. Porque a sua especialidade, ela pode ser sua maior realização ou sua maior frustração. Isso vai depender muito de como você vai atuar, de como você vai lidar com essa especialidade, qual o caminho que você vai seguir. Então, por exemplo, eu gosto de ver muito exemplo do Vitor, meu sócio aqui da União Medicina. Ele fez medicina do esporte e, ao contrário da sua atuação, que é mais pro perfil de atleta, ele escolheu uma linha de trabalhar com um paciente diabético. Uhum. E, ele se encontrou ali. Então, você pode criar o seu próprio caminho, você pode criar a sua própria gama de opções baseado naquilo que mais faz sentido para você. Não é uma sentença. Não é uma sentença, especialidade perfeito. Não é uma sentença. Perfeito. Acho que a gente vai abrindo as possibilidades, a gente vai descobrindo, mas a gente só vai descobrir se a gente quiser abrir cada porta e descobrir o que tem atrás. Então, um exemplo bem legal é plástica, que era uma coisa reconstrutora e se tornou estética. Alguém algum dia falou assim, e se eu usar isso para estética? Exato. Dermato, que era uma doença de pele. Há muito tempo atrás, uma residência era uma das mais fáceis de entrar, né? Era depois de clínica e não era das mais requisitadas. Depois alguém começou a trazer um negócio para estética, bombou, tá estourada e todo mundo quer fazer hoje. Hoje entrar em dermatologia é a coisa mais também, difícil né? de fazer. Teve um viés ali que saiu daquele diabético saiu da hipófise e começou a falar de obesidade, agora né? Performance. Então começou a ter um ganho muito grande porque pessoas saíram do feijão com arroz, né? Eles abriram
cortou pra esquerda e foi, né? Pensar fora da caixa, né? Exato, Questionar o status quo ali do... E talvez você seja essa pessoa. Um grande exemplo, assim, sinceramente, Infecto teve um ganho absurdo nos últimos 2 anos, né? Até a gente mesmo, profissional de saúde, muitas vezes a gente, o Infecto. Hoje, dentro de um contexto de Covid, de hospitalar, é condição sine qua non para o bom funcionamento do hospital um Infecto, né? Então, CCH, tudo isso, né? faz muita diferença quando está bem então estabelecido. Foi uma coisa que você fala assim, não, que legal, os caras cresceram muito por uma coisa assim, às vezes tá fora do controle, ninguém pensou que ia ter uma pandemia, né? Acho que ninguém pensou, né? Então, às vezes a gente não está sabendo, de fato, a gente fica pensando muito pro futuro e tudo, mas aí tem os fatores estressores aí, né? O cisne negro, né? Do Nassim Taleb lá, que faz um fator disruptivo, muda totalmente a realidade de um local, de um país e tudo, e muda a medicina também, né? E você aprender a lidar com essas novas circunstâncias também, né? Sim. Eu acho que tem muito essa questão da adaptabilidade do bom profissional hoje. Então, pensa a galera que, tá se formando, que tá seguindo um caminho. Hoje, o meio que a gente vive, então, por exemplo, a nossa geração aqui, a gente foi convertido ao digital. A gente teve ali a internet, a rede social, durante a nossa formação ali como profissional. O pessoal que tá vindo, eles já nasceram digital. Então, a tendência é cada vez mais uma mudança de comportamento. A forma como a gente consome conteúdo, a forma como a gente aprende mudou completamente. E se você não tem essa capacidade de adaptação, a tendência é que você vá ser engolido pelo mercado, vá ser engolido por aquele que se adapta mais rápido. A gente entra de novo na questão das soft skills, né? Acho que adaptabilidade, como você falou, resiliência. A gente pode escolher, frente às situações do mundo, a gente pode escolher sempre se revoltar contra as situações e aprender a conviver e a tirar o melhor daquela situação que talvez é adversa, né? Como você falou da pandemia, você citou agora a rede social, acho que muito médico, né, que gerações anteriores às nossas, atuais, se revoltam ainda. Ai, rede social, não, porque rede social é sinônimo de médico charlatão, né, doutor Cinto Brega, e não necessariamente. Acho que a gente tem que ter também essa capacidade de abrir a cabeça mesmo, de pensar em como as mudanças que estão acontecendo agora podem contribuir também para a gente melhorar, como profissionais, como pessoas, enfim. Não é o barulho dos maus, né? É o silêncio dos bons que incomoda. Sim, a gente começou a falar de medicina séria na internet faz pouco tempo, a gente chegou atrasado, né? Porque o médico sério estava lá no hospital, vendo o paciente dele, estava no consultório, sentado. Não é isso não. Só que começou a falar tão alto que a gente começou a se incomodar. E o paciente que estava vindo pra gente no pronto-socorro, no consultório, estava caindo nesses papos, né? E sobre isso se adaptar. Uma vez eu fui competir, eu era pequenininho, eu devia ter 12 anos. Aí eu tava saindo de carro da garagem e meu pai me falou, uma frase para você lembrar de hoje. Você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar a posição das velas. Isso é bem verdadeiro, assim. Nossa, a música, você tem que pensar... Cheio de cortes aqui esse podcast, cheio hein? de cortes dos nossos pais, né? Cheio de homenagens. Mas é totalmente isso, assim. Então, a gente tem que fazer isso, né? Não adianta, beleza, se você tá dentro de uma especialidade que, por acaso, você é a primeira pessoa a receber o paciente, então é uma especialidade mais ampla, clínica, pediatria, GO, talvez você tenha que ter uma figurinha ali. Mas eu gosto disso, não gosto, mas seu paciente procura saber quem você é, ele vai olhar uma informação rápida. Às vezes, se você for fazer uma anestesia, neurocirurgia, que você geralmente é encaminhado por outro colega, às vezes seu network tem que ser dentro da própria medicina. Isso traz um dado muito importante. Às vezes, você pode ser muito bom de rede social, mas se você foi ruim nos lugares que você foi passando, seus colegas sabem. Assim, as pessoas sabem, a gente percebe. Hoje, como eu fico de preceptor, eu sei certinho quem dá migué e quem não dá. É claro, assim. A pessoa acha que tá te enganando, você fala assim, não, claro, beleza, eu não brigo com ninguém. Eu sei certinho quem tá passando comigo, quem tá dando migué, quem não tá dando migué. Tanto interno quanto residente. E você marca a pessoa. Você fala assim, essa pessoa talvez eu não chamaria pra trabalhar comigo ali, sabe? Minha sócia tem uma frase que fala que marketing nenhum sustenta um médico sem conteúdo. Então, exatamente. Assim, não adianta você ter um marketing brilhante se você não tiver conteúdo. Porque as pessoas vão sentar no cara a cara com você e elas querem saber o que você tem pra falar pra elas. Elas querem saber, além do que você posta no Instagram, ou além de como você se posiciona nas redes sociais, né? Então, acho que essa questão de construir o conteúdo... existe um maldito retorno, né?
a pessoa volta, né? Exato. Se você não fizer uma coisa que funciona, Exato. ela vai voltar. Ou se der problema, né? Às vezes ela nem volta, você não fica sabendo, você pensa que fez tudo certo, mas você fez errado, né? Então, a forma como você se porta, o seu comportamento durante a faculdade, isso influencia você. Durante a residência, isso influencia você. As pessoas que vão te procurar, como que elas vão te procurar? Se elas vão ver você como um cara Miguel ou não, você vai mandar um familiar seu ou não pra você vai receber isso. Se você é a pessoa que tá presente. Às vezes, se você é aquela pessoa que é marcada pra chegar no horário, não, essa pessoa que sempre chega atrasada aqui, pô, será que você vai mandar a sua avó, que é noiada com horário, na consulta com essa pessoa? Às vezes o cara é muito bom, mas você vai achar outro colega ali que vai mandar. Aquela pessoa que sempre, não, chegou ficha às 3 horas da manhã, mas o meu horário era às 3h30, não, deixa meia hora esperando, aí você chega às 3h30 pra pegar o plantão ali, você fala, ixi, não, o cara deixou ali funça pra gente fazer. Você lembra dessas pessoas, a gente percebe, a gente vê isso. E assim, uma dica, você não engana ninguém. Assim, você não pense que você é o espertão, né? Geralmente o espertão é que as pessoas desistiram de você. Não estão a fim de te orientar. Né? Eu acho que uma coisa que traduz isso tudo que vocês falaram é que hoje o nosso nome é a nossa marca, né? Sim. E qual é a marca que você está construindo? Qual é a percepção de valor em cima dessa marca? Inclusive, a gente vai trazer um episódio aqui para falar sobre personal branding, que é o nome de toda essa ciência, o nome de toda essa parte que estuda isso. E é super relevante, tá? E você não vai esperar a sua formação como especialista estar completa para você começar a construir sua marca. Sua marca é construída desde a faculdade, desde como você se comporta ali com seus colegas, com seus preceptores, enfim, com todo mundo ali que está no seu redor. Se você chega na hora, se você faz o negócio direito, se você é proativo, se você se mostra disposto a ajudar. Acho que são esses pequenos ganhos, não existe aquele momento mágico que você vira bem-sucedido. O sucesso você vai construindo todos os dias. E através dessas atitudes, através desse comportamento, eu acho que isso faz muita diferença pro pessoal estar atento. E abre muita porta, muita porta. Se a gente seguir, né, fizer as coisas direito, não pensem que fazer as coisas direito, a gente tá atrás de quem, tem um cara lá espertão que não tá fazendo metade do que eu tô fazendo, mas a gente tem gente vendo, Sim. tem gente observando. Alguém percebeu, e ele tá né? construindo a imagem dele desde aquele momento. Perfeito. Galera, a gente tá caminhando aqui pro final do episódio. A gente falou muito de redes sociais aqui. Silvio, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Onde é que você tá? Eu tô só no Instagram. Meu Instagram é @Dr. Silvio Power Jr., JR no final, né? Eu adoro o Instagram, mas eu odeio ficar muito tempo nele. Então, se vocês abrirem meu Instagram, vocês vão falar que não tem arte nenhuma, que às vezes eu repito o mesmo slide, eu faço um post em 5 a 10 minutos, não gosto de gastar mais que isso. Mas é o nosso estilo também. Tem que ser natural, né? O simples é o último grau de sofisticação, é a minha filosofia. Bloco de nota, nativo ali do Instagram, se tiver que parar pra fazer a arte, o negócio... E o que importa é o conteúdo. É o conteúdo. No final, o que importa é a história do marketing, né? O marketing não sustenta a ausência de conteúdo. Tem gente se preocupando tanto com a imagem. Nossa, mas essa imagem não tá tão boa. Sinceramente, os posts que eu fiz no Instagram que mais deram repercussão era uma foto do escuro. O que eu faço? Eu tiro uma foto aqui agora desse seu azul, aí eu amplio, achei o azul. Aí eu escrevo alguma coisa por cima e o que tá na minha cabeça. Nunca tenho planejamento, né? Às vezes eu sou mó bobão, põe coisa 3 horas da manhã, tô sentado esperando o exame, eu já escrevo ali e deixo. E às vezes sai alguma coisa que dá uma repercussão, aí você fala, que legal, um paciente me procurou por causa desse insight que a gente teve, né? Então, uma dica, põe seus insights pra frente, né? Óbvio, não Anota. Se seus insights foram coisas cruéis, inadequadas, não coloque seus insights pra frente, não. Você está errado, né? Mas assim, se você pensa algumas coisas, às vezes um papo que você tem com um colega seu e tudo, nossa, isso faz muito sentido. Põe. Às vezes é engraçado. Às vezes alguém fala assim, você colocou esse post por causa daquele dia, né? Você fala assim, cara, nossa, deve ter sido, né? Você lembra? Foi por causa disso que eu vi. Então, eu tô lá na internet, eu sempre bato esse papo, assim. Eu não tenho uma meta comercial com o Instagram, não é essa a minha meta. Minha meta com o meu Instagram inicialmente era que meus familiares e meus amigos não caíssem no papo de charlatanismo na medicina, que é uma coisa que me preocupa muito hoje. Total. E expandiu com a pandemia, com essas coisas de invenção de moda, de tratamento pra lá, pra cá. Acabou que teve muito compartilhamento, foi crescendo no Instagram e tá lá. Hoje, todo dia eu acabo postando alguma coisa, porque quando vem o insight eu acabo postando. Mas estamos lá. A gente sempre tô conversando com as pessoas, tudo é legal, a gente acaba fazendo uns amigos que a gente nem sabia que existe, né? Eu acho que o network que a gente tem hoje vem disso, né? Veio disso. A gente não se conhecia antes, né? A gente tá se conhecendo aqui na mesa de podcast. Então, isso é mó massa. Depois a gente tem que gravar um de Instagram. Eu acho que vai ser um tema legal. Uma experiência super legal. Onde que a gente encontra?
pessoal aí que não te acompanha ainda. Só no Instagram também, então sem TikTok por enquanto. Mas já, hein? @, doutora DRA Gabriele, com 2 L's e Y, porque minha mãe fez esse favor pra mim, Araújo. Boa, legal. E, pessoal, pra gente fechar o nosso podcast, eu acho que o Dr. Silvio aqui subiu a barra do DesconstruCast. Vai ser um desafio aí pros próximos participantes. Dá like pra mim. Já vai pedir a call to action aqui pra galera. Já tá tudo armado já. Shoinho, fala seu @. O pessoal que é verdade. Ele já é famoso. Né? Não, tá Não doido. precisa mais. É @Bernardo Precht, PRSHT. Também tô lá no Instagram. No YouTube, Mentoria Residência. Tá? Também a gente tá produzindo vídeo no YouTube. Inclusive, esse podcast vai sair no YouTube. Ainda não sei se vai sair num canal separado ou num canal junto. Vocês já vão saber. No Spotify também vai estar disponível para ouvir. O importante é, deem like para o nosso convidado. Dá like pra mim. Dá um biscoito, como diria meu host. Mais que dar o like, eu vou te fazer um desafio. Vamos pedir pro pessoal mandar esse link do podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, para algum amigo que precisa ouvir isso. Que tá em dúvida, escolha da especialidade, eu acho que vai ajudar. E vamos propor um desafio, ó. A gente tá com uma canequinha aqui, ó. Tá bonita, hein? Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. DesconstruCast, canequinha personalizada do Silvio, é a mais bonita de todas, a preta. Eu gostei mesmo. A do convidado é sempre a mais bem. bonita, gente. E vamos sortear uma caneca dessa pra, sei lá, quem marcar a gente nos stories. Bora? Vamos deixar o pessoal compartilhando, a gente separa uma data. E quem já ouvir, já joga nos stories pra mostrar e vai estar concorrendo a uma caneca. Silvio, pra gente fechar, eu queria que você deixasse aqui a indicação de um livro que você leu, que você achou que foi importante aí. Pode ser preferência fora da medicina, né? Vai indicar o Tratado de Cardiologia pra galera. Porto e Porto. Biologia clínica. Cardio Papers, Eduardo Lapa. Obrigado. Salve, Edu. Sou fã do Eduardo Lapa. Quero conhecer ele um dia. Eduardo, me dá oi um dia. Opa, vamos arrumar esse encontro. Não, mas brincadeiras à parte, recentemente eu li o Antifrágil, que eu achei super legal. Do Taleb, né? Sim, livraço, assim. Mudou minha cabeça, o jeito de ver o mundo, assim. Foi muito fácil ler, assim. Eu não sou das pessoas que mais lê no mundo, assim. Por vezes, às vezes, fico uns 2 meses sem ler o livro. Mas foi uma leitura muito fácil. Foi bem prazerosa, assim, de ver, porque a visão de mundo dele é muito legal. Cara, ele é bem pancada, né? Bem objetivo e tudo. Traz dado. Ele conta uma experiência que ele machucou aqui o nariz, né? Fala assim, por que o médico me indicou colocar gelo? De onde ele tirou essa ideia? Eu falei, meu Deus, nossa, ele deve ser um pouco difícil. Mas eu achei super interessante o jeitão dele de ver o mundo. Não sou nada de investidor, acho que eu não vi com essa visão, não li o livro pra ver essa coisa de investimento, nem nada. Mas o conceito que ele traz do antifrágil, de robustez, do frágil, é muito interessante pra gente pensar sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre as coisas que são perenes, sobre o que deve permanecer ou não, coisas que e você começa a contemplar coisas que eu deveria investir na minha vida, né? De o que eu considero, o que é antifrágil na minha vida, né? Eu comecei a pensar sobre isso e, de fato, foi bem legal. Acho que é um livro massa. E esses livros que fazem a gente tirar ideias e querer aplicar na nossa vida pessoal, acho que são os melhores, sim, né? Sim. Que, na verdade, todo livro que a gente lê, acho que se a gente tirar ali uma ideia principal e tentar aplicar mesmo, acho que a gente vai evoluir como ser humano demais, assim. Então, é isso, pessoal. Então, a gente se vê no próximo episódio. Para quem estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa um comentário de qual tema você gostaria de ver aqui no DesconstruCast. Se tem algum convidado que você acha que a gente deva chamar, que tem fit aqui com nossa ideia, nosso projeto. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Silvio, de novo. Tamo junto demais. Vamos marcar outros episódios. Me chama de novo que eu venho. A gente vai chamar, com certeza. A gente vai chamar. A gente pode brincar que até o pessoal do sócio faz isso. Na terceira vinda, a gente já mate um boleto nele, né? Do Exatamente. A gente chama o Edu, que ele quer conhecer o Edu. Exato. Ele Nossa senhora. Já vale por 2 vezes. Aí vira meu teste ergométrico. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Gente. Tchau. Tchau, gente. Prazerzão.